noite. Então, dando início aqui na primeira live da Semana da Gerontologia. Para quem não me conhece, meu nome é Thaís, eu sou gerontóloga, formada pela Universidade Federal de São Carlos, CEO da empresa Criação de Serviços e Produtos para o Envelhecimento e professora no curso de Cuidadores de Idosos pela Zelo Care. A Semana da Gerontologia, ela surgiu a partir de um sonho que eu tinha de tornar o gerontólogo conhecido e reconhecido, né? Então, pensando sobre o que fazer, eu cheguei à conclusão de que a gente não traz reconhecimento profissional sozinho, né? Principalmente uma profissão como a gerontologia, que precisa ser reconhecida num país inteiro. Então, pensando nisso, eu resolvi trazer outros profissionais para conversar comigo um pouco sobre a gerontologia, sobre o profissional gerontólogo e as atuações e as coisas que esses profissionais estão fazendo para trazer isso para as pessoas. E acredito que a internet é um canal onde eu encontrei para levar isso para as pessoas que precisam saber disso, que são os atores da velhice, que são as pessoas que estão envelhecendo e que precisam desse conhecimento, né? Ok, então eu vou chamar a convidada, né, a Mariana, que já está online. Mariana Luciano de Almeida, bacharel em gerontologia, mestre em ciências da saúde pela Universidade Federal de São Carlos, doutoranda pela USP de Ribeirão Preto, cursando doutorado sanduíche na Universidade da Califórnia, em São Francisco. Eu vou chamá-la agora. Aguardando. Boa noite, Mariana, tudo bem? Boa noite, Thaís. Boa tarde para mim ainda. Tudo Boa tarde, certo. né? Estou bem também, e você? Tudo bem também. Prazer te ver aqui, né? Faz tempo que a gente não se vê, eu e a Mariana estudamos juntas na faculdade e Sim, estamos nos revendo depois de um ano, né? pois é, depois de bastante tempo, né, com a pandemia, com a distância física, primeiramente eu gostaria de te agradecer pelo convite, por estar aqui hoje, pela sua página, porque eu acho que é muito importante essa divulgação para a gerontologia. E feliz também por poder falar sobre isso hoje e também ouvir queridas colegas durante toda a semana. Ai, que bom, muito obrigada pela sua presença, por aceitar o convite. Fico muito feliz da gente poder estar aqui falando um pouco sobre esse assunto tão importante, né? Com certeza. Bom, Mariana, conta um pouquinho pra gente a sua trajetória na gerontologia depois que você se formou. Uhum. Como você falou, eu me formei na UFSCar, né? Nós fomos da primeira turma de gerontologia. E depois que eu me formei, eu, eu fiquei um pouco em dúvida sobre para que área eu ia seguir na gerontologia. E aí eu decidi, então, prestar o mestrado e ir para a área acadêmica, que era uma área que eu já tinha interesse durante a graduação, né? E aí, após um ano de formada, eu entrei no mestrado e comecei a fazer mestrado na UFSCar. E a partir daí, eu continuei meus estudos e atualmente eu estou indo para o fim do meu doutorado e, e posteriormente vou continuar também pesquisando, talvez fazendo um pós-doutorado. Entendi. Ah, legal. E você pretende realmente dar aula na universidade? Sim, eu acho que como gerontóloga, a carreira acadêmica ela é um caminho, né, a se seguir, mas eu quero muito dar aula, ser professora universitária, mas também existe outros caminhos como pesquisadora que eu também poderia seguir, e eu acho que sempre que a gente chega tá concluindo uma fase da vida acadêmica, a gente sempre vem vários questionamentos sobre se a gente vai continuar na carreira acadêmica ou não, devido a todas as dificuldades, né, que a gente tem. Eu acho que a Thaís travou. Então,
depois que você se formou como gerontóloga, você falou um pouquinho, né, sobre as suas escolhas, né? Quais foram as principais barreiras que você encontrou, sendo assim, a gerontologia é uma profissão tão nova, a gente que se formou primeira turma, né? Hoje talvez tenha um pouquinho mais de conhecimento, mas naquela época tinha pouquíssimo, né? Sim. Então, fala um pouquinho das barreiras que você encontrou assim que você se formou. Assim que a gente se formou em 2012, realmente a gerontologia era muito menos conhecida e a primeira coisa que vem é a incerteza, né, sobre o mercado de trabalho e como gerontóloga, como eu vou me posicionar nesse mercado de trabalho. Então, antes mesmo de eu prestar um mestrado, né, eu fui atrás de empregos em diferentes áreas, mas eu acho que é comum de toda a profissão, né, ter essa insegurança e não saber muito bem o que vai fazer. Então, eu também senti isso e muitos colegas também estavam sentindo isso, então a gente acabou sofrendo um pouco juntos, então não foi tão ruim, mas eu acho que ainda é difícil para o profissional gerontólogo, para que a maioria encontre a sua posição no mercado de trabalho. Não acho que seja fácil. E muitos ainda acabam indo para a área acadêmica por ser um caminho que é mais. Talvez seja mais fácil quando você termina a graduação, mas, mas foi um pouco difícil assim que eu terminei, né? E eu acredito que muitos de nós tenham também sentido isso, pela profissão ser muito nova. Sim. Eu acredito também que a carreira acadêmica ela acaba sendo uma maior saída porque ainda precisa se evoluir muito na criação de conhecimento no envelhecimento, né? Porque tem muita coisa que a gente ainda não sabe, por exemplo, doenças que agem diferente num corpo mais velho, um corpo mais jovem. Então tem muita coisa a se evoluir, né? E acho que essa foi das pessoas que se formaram recentemente foi aonde as pessoas, esses formados encontraram maior espaço para evoluir enquanto profissional, né? Sim, o campo da gerontologia ele é muito vasto, né? É um campo que eu acho que cabe ainda muito saber, que a gente ainda precisa explorar mais. E mesmo quando a gente trabalha em equipes multiprofissionais, todo mundo direcionando para a mesma pesquisa, o gerontólogo acaba tendo sempre um olhar diferenciado. Então, eu acho que a gente tem muito a acrescentar em qualquer área de pesquisa como gerontólogo, porque os nossos 4 anos de formação e envelhecimento, eles são diferentes. E eu acho que é aí que a gente consegue entender a riqueza da nossa profissão. Quando a gente se diferencia na maneira de se colocar, na maneira de enxergar um resultado científico. Então, eu acho que aí sim a gente consegue entender a riqueza da nossa profissão. É uma das maneiras da gente entender a riqueza, né? Eu tô falando assim Sim. do meu lado da área científica, mas com certeza as meninas que vão vir durante a semana vão conseguir também acrescentar na área delas. Sim, com certeza. Porque o envelhecimento ele é muito amplo, né? Então, eu acredito que para onde a gente olhar, a gente vai conseguir achar um ponto para atuar, né? Vai depender do que você gosta e tudo mais, né? Para quem está pensando em área científica, e é uma pessoa que gosta sempre de novidades, eu acho que é a área ideal, porque, querendo ou não, você sempre vai mudar o seu foco de pesquisa, né? Você acaba estudando bastante determinado tema, mas ele evolui. E com isso você acaba se renovando a cada etapa da sua carreira acadêmica. Então, eu acho isso muito rico e eu acho que para quem gosta desse tipo de movimento, né? Para quem não gosta de um trabalho que seja muito parado, sempre a mesma coisa,
vai ser a carreira que você vai se encontrar como gerontólogo, né? Descobrindo sempre Uhum. novas pesquisas e se desafiando o tempo todo. Sim, com certeza. É, conta um pouquinho pra gente como você atua hoje como gerontóloga na sua pesquisa, assim, qual o tema da sua pesquisa, o seu olhar de gerontóloga sobre essa pesquisa. Uhum. Sim, no mestrado eu estudei, eu sempre tive na área de neurologia cognitiva e comportamental, né? No mestrado eu acabei estudando um pouco sobre queixa de memória e alterações cognitivas e também a relação com biomarcadores para a doença de Alzheimer. Aí no doutorado, atualmente, eu estou estudando, eu continuo nessa área pré-demência de Alzheimer, né? Então eu estou focada na prevenção, estudando qual que é o efeito de treinar o cognição, então treinamento da memória e exercício físico para melhora da função cognitiva de idosos que ainda estão saudáveis cognitivamente, então que não tem nenhum tipo de demência. Além disso, eu estou tentando aliar esse efeito nos biomarcadores, então para ver se as pessoas que são saudáveis, se elas têm uma melhora, né, um padrão diferenciado com esses treinamentos. Então é isso que eu estou tentando ver. E aqui em São Francisco, a área que a minha orientadora daqui trabalha é com a área de raças, a influência das raças na demência, né? Que é uma área que ainda no Brasil está um pouco mais devagar, vamos dizer assim. A gente não tem muitas pesquisas, apesar da gente saber que no Brasil a gente tem o racismo como algo que é natural na nossa população, infelizmente. E a gente não estuda os impactos do racismo e da raça, né, de pessoas de diferentes raças, como isso é diferente para que se inicie o processo demencial. E no exterior, aqui a gente já vê que quando é comparado pessoas negras, brancas, asiáticas ou latinas, né, existe uma diferença, né? Então, eu vou dar um pouquinho do que eu estou estudando aqui, que a gente está estudando, a gente quer ver se o fato de você ser de uma raça diferente pode mediar a associação entre atividade física e cognição. E nos resultados parciais a gente já viu que sim, que essa associação é diferente dependendo da sua raça. Mas isso a gente está falando de pessoas daqui, né, dos Estados Unidos. E então ainda não tem como a gente fazer nenhum tipo de comparação com o Brasil, porque é outro tipo de história, de como se constituiu, enfim. Então, o que seria super interessante de poder avaliar, né, principalmente essa diferença entre pessoas negras e pessoas brancas, que constituem a maioria da nossa população, se a gente for comparar. Claro que a gente também tem que pensar que a gente tem uma parte da nossa população que é asiática, indígena, mas pensando no processo, em todo o processo demencial, a gente tem que pensar também nesse tipo de diferenças sociais que são importantes para a gente avaliar. E, bom, acho que eu falei um monte de coisa, mas basicamente é isso que eu tenho estudado nesses últimos anos. Eu achei, assim, interessantíssima a sua pesquisa. Quero muito ler ela, porque é um tema que também me interessa muito, né? A gente que vem dessa realidade, né? Que de racismo e tudo mais. E eu acredito que com certeza deve ter uma diferença entre os seus resultados aí, se você for aplicar a sua pesquisa aqui, provavelmente vai ter diferença, até porque a questão de escolaridade, ela influencia muito também, né, nos padrões demenciais. E a gente sabe que as populações preta, periférica, aqui têm um acesso à escolaridade muito menor do que em outros países que têm condições sociais melhores, né? Então, achei assim, desde o dia que você me falou, eu fiquei assim encantada, achei importantíssimo e acho mesmo que você precisa dar continuidade. Você falou que
gostaria de fazer um pós-doc, né? Acho que seria brilhante você fazer um pós-doc aqui nessa área, né? Todo o meu apoio. Obrigada, Thaís. Existe um projeto, né, o estudo sobre demências na América Latina, ele está sendo ampliado. Então, existe um projeto que já está em andamento de pesquisas na América Latina, exatamente porque os pesquisadores entenderam que a demência acontece de maneira diferente em diferentes partes do mundo, né? Então, Uhum. eu acredito que vai ser muito bom. E vai ser mais uma contribuição para o nosso país mesmo, pensando em termos de saúde pública, porque é importante a gente saber diferenciar e saber tratar de maneira diferente as pessoas, porque elas são diferentes. Com certeza. Fala um pouquinho qual as diferenças que você vê, né, as principais diferenças, deve ter muitas, entre o campo de pesquisa aqui no Brasil e o campo de pesquisa aí na Califórnia. É bem diferente. Não a fato a pesquisa em si é igual, né? Assim, método de pesquisa, enfim. Uhum. Mas as oportunidades dadas aos pesquisadores, né? Aqui são diferentes. Os pesquisadores são levados como pessoas que estão trabalhando. Então, é um trabalho, não é uma pessoa que a vida toda é considerada uma estudante e que acaba sendo um fardo para a sociedade. E o incentivo é muito maior. Então, eu moro com mais 3 pós-graduandas e não tem a questão de... Não é uma bolsa, é um salário, né? Mas não existe ninguém que não tenha esse salário. Então, se você aplica para o programa, você entra no programa, vai ser garantido que você vai ter o salário durante os 4 ou 5 anos que você continuar pesquisando. E no Brasil a gente não tem isso. Então você entra no programa de pós-graduação e você acaba. Você pode não ter nenhum tipo de recurso, né? Você pode acabar sem ganhar uma bolsa, como muita gente acaba. E aí você precisa executar uma pesquisa boa, né, que vai trazer contribuições, e ao mesmo tempo você ainda tem que trabalhar, você tem que ter um trabalho. E trabalho de meio período no Brasil não paga bem. Então você tem que correr atrás de um trabalho que seja período integral. E aí você vai ter qual tempo para realizar sua pesquisa, né? Então, pensando se você tiver que fazer coleta com seres humanos, você tem que dedicar pelo menos meio período do seu dia para fazer a coleta com os participantes da sua pesquisa. E se você tem que trabalhar, você tem que fazer a pesquisa nos finais de semana. E aí é mais uma dificuldade para esse pós-graduando, né? Que aí tem que fazer a pesquisa no final de semana, vai demorar muito mais tempo para realizar a pesquisa. Provavelmente a pesquisa não vai ser de uma qualidade tão boa, porque a pessoa já não vai ter tempo e tem um prazo para cumprir. Então, assim, acaba sendo muito difícil. Mas também, aqui, pensando na questão da concorrência, ela é muito maior. Então, você tem que se destacar muito mais aqui, assim, não que no Brasil a gente não tenha, mas é um pouco diferente. Além disso, pensando numa carreira como docente aqui, também é diferente do Brasil, porque quando você é docente aqui, não em todas as universidades, mas você não tem um salário fixo, né? A não ser que você seja apenas docente, né, de uma disciplina de um curso de graduação. Se você for pesquisador e docente, você não vai ter um salário fixo por ser pesquisador. Então, você tem que ter o que eles chamam de grant, que é um auxílio, né? Então, é como se fosse quando os pesquisadores aí no Brasil aplicam para a FAPESP, CNPq, mandam um projeto, e aí você tem uma verba, e aí com essa verba que você vai pagando o seu salário, e é o que paga também compra de equipamentos, enfim. E no Brasil, a diferença é que você presta um concurso nas universidades públicas, né? E aí, depois desse concurso, você tem o seu salário, você vai trabalhar integralmente e não tem que se preocupar em ficar escrevendo o projeto para poder ter um salário. Então, acho que é mais ou menos essas são as principais diferenças que eu consigo enxergar nesse período que eu estive aqui.
Entendi. É super interessante você trazer essa perspectiva, porque a gente sabe que em outros países fora do Brasil, né, a universidade faz essa ponte com, as empresas, né, e traz essas empresas para dentro da universidade para ver o que está sendo produzido, para que elas possam investir na pesquisa, né, e, e assim você vai ter uma verba maior para desenvolver essas pesquisas e ao mesmo tempo você consegue levar essa pesquisa para fora da universidade, para a população com uma facilidade maior, né? E aqui acaba que fica tudo quase que exclusivamente nas costas do pesquisador, né? O pesquisador tem que fazer absolutamente tudo, né? E então, assim, dentro dessa temática até, eu te pergunto como você vê formas de levar esse conhecimento que é produzido dentro da universidade para fora, né? Para as outras pessoas que não têm esse acesso, né? Sim. Eu até esqueci de mencionar que aqui você falou que tudo fica nas costas dos pesquisadores e é verdade. Aqui eles têm pessoas que vão te ajudar na sua coleta de dados, pessoas que vão ser responsáveis por ligar para as pessoas, enfim. Sempre tem alguém para fazer o trabalho extra que a gente acaba fazendo no Brasil. Eu lembro que eu fiquei encantada quando eu descobri todo esse mundo aqui, porque é bem diferente. E sobre esse acesso aos resultados das pesquisas, é algo que tem sido bastante discutido, né? Acho que desde o ano passado, mas esse ano bastante eu tenho visto nos congressos que eu tenho participado, muita gente falando sobre como a gente pode levar esse conhecimento para a população. Porque a gente produz muito conhecimento e a população acaba não sabendo disso, né? Então, aí por isso que muitas vezes eles não entendem por que a gente estuda tanto e só fica estudando. Uhum. E atualmente a gente tem as redes sociais têm tido um papel fundamental, porque tem hoje em dia tem Instagram, Twitter das universidades e dos grupos de pesquisa. E aí, por meio dessas contas, eles acabam conseguindo divulgar alguns resultados, né? Mas é claro que isso não é suficiente. E o que a gente temos as revistas científicas, que são de acesso público, cada um poderia pesquisar, mas isso é algo que não é ensinado, então não faz parte da nossa cultura. Mas, e as mídias sociais, né? Então, jornais que a gente assiste na Globo, SBT, enfim, nas emissoras de TV. Mas eu acredito sim que a gente precisa melhorar esse canal de comunicação entre pesquisador e sociedade, porque dentro da universidade muitas coisas boas acontecem, muitas descobertas que podem ajudar a população acontecem, e a população mesmo que poderia se beneficiar acaba não descobrindo nada disso, porque muitas vezes por falta de dinheiro a gente não consegue implementar também. Então eu acho que seria importante fazer um link entre a iniciativa privada, canais de comunicação, para que a gente conseguisse se comunicar melhor com a população e também ter meios de financiar essas novidades, né? Para que a gente consiga implementar. Com certeza. Porque eu vejo assim, um dos grandes problemas, na minha visão, do meio acadêmico é que a gente produz muito conteúdo científico importante, essencial, e aí a gente vê lá no Lattes muitos pesquisadores com uma gama de conhecimento produzido gigantesca e acaba sendo conhecimento para ficar na gaveta, né? Conhecimento que enriquece gaveta. E eu digo por mim mesma, a minha pesquisa que eu desenvolvi sobre envelhecimento do mercado de trabalho, isso há 8 anos atrás, hoje a gente vê aí a Previdência precisando se reestruturar por conta desse envelhecimento do mercado de trabalho. É um assunto super atual, super importante, mas está aqui enriquecendo minha prateleira, porque não chega onde deveria chegar, que é nas empresas e na população. Então, acho que é realmente muito importante que a gente comece a pensar formas de levar
esse conhecimento para quem realmente precisa, né? Inclusive, deixo aqui, quem tiver na live e tiver nesse meio acadêmico, produzindo ciência, conhecimento, deixo aqui esse canal aberto, me chamem, eu teria o maior prazer de marcar uma live e a gente falar sobre as pesquisas que estão sendo produzidas e levar isso para a população, que é muito importante mesmo, né? Sim, com certeza. E eu recentemente entrei no Twitter, né? Eu não tinha essa rede social. Eu era um pouco... Também não tenho. Não sei se eu quero isso para mim. Mas aí, por eu ter sido voluntária, né, na divulgação de um congresso, uma das maneiras de divulgar seria pelo Twitter. E eu descobri que lá tem muito conteúdo legal, tem contas que são para isso mesmo. Então, eu sigo uma jornalista científica que ela divulga de maneira clara, né, numa linguagem clara, novidades, principalmente agora sobre a pandemia, né? Então, ela traz os dados de maneira simples. Então, a gente acaba sabendo o que está acontecendo, de pesquisas super atuais, por meio de uma linguagem clara. Então, assim, é uma das maneiras que podem ajudar também. Inclusive, alguns presidentes também se comunicam por essa rede social, então é uma maneira de você saber o que está acontecendo dentro do seu país, né, atualmente. E aí eu acabei seguindo outros cientistas e eles também têm colocado no Twitter os resultados da sua pesquisa. Então é uma maneira também de você acabar você se inteirar do que está acontecendo. Claro que eu sigo pessoas da minha área de pesquisa, mas a universidade tem a sua conta, que eles também trazem as novidades, né, das pesquisas que estão sendo realizadas. Então é mais uma forma da gente acabar utilizando essas redes sociais que muitas vezes a gente usa para fofoca, para a gente poder aprender um pouco mais. Com certeza. A gente precisa aprender a usar as redes sociais não somente como um momento de lazer, mas como uma das maiores ferramentas que a gente tem para levar coisas importantes adiante, né? Porque a gente vê coisas desnecessárias viralizando e coisas que deveriam viralizar não viralizam por conta da falta de acesso e tudo mais, né? Tem aquela questão do algoritmo que todo mundo fala, né? E a gente acaba viciando o nosso algoritmo, dependendo do que a gente tá buscando, mas a gente também tem que viciar o nosso algoritmo em coisas que são importantes para nós, pensando como seres humanos, né? Para a gente melhorar intelectualmente também. Então, hoje a gente vê muitas gerontólogas fazendo essa divulgação. E uma coisa muito boa da gerontologia, até o momento a gente só tem o curso na Universidade de São Paulo e na UFSCar, então a área de pesquisa é muito forte. Então a gente aprende que a gente sempre tem que buscar conhecimento científico para depois a gente poder passar para o nosso paciente ou mesmo aqui nas redes sociais. Então o que eu tenho visto bastante nessas contas das gerontólogas que eu acabo seguindo é que elas realmente buscam conhecimento científico e trazem novidades que são comprovadas cientificamente para a população em geral e trazem de uma forma muito clara. Então, assim, eu acho que é algo que não dá mais para mudar e a gente tem que entrar no mundo das redes sociais, porque é um canal de comunicação fácil e que a maioria das pessoas está ali. Sim, com certeza. E até você falando sobre isso, eu vejo que essa questão de algoritmo e tudo mais, a gente tem muitas pessoas jovens no Instagram, né? Eu tenho quase certeza que a grande maioria que está aqui na live não tem 60 anos ou mais, né? Que é a média de envelhecimento do Brasil, em outros países é outra idade, né? Mas só que em outras redes sociais, como o Facebook e o YouTube, você tem muitas pessoas mais velhas, né? Então, a gente precisa realmente se revestir desses meios de comunicação, né? Não somente aqui no Instagram, mas no YouTube, no Facebook, né? A página aqui, a criação, ela está no Facebook também, né? E a minha mãe até inclusive me contou que uma vizinha nossa
que não tem Instagram, ela me segue no YouTube, no Facebook, e ela falou assim: nossa, eu vejo tudo que a Thaís posta e mando para todo mundo, para todos os idosos que eu conheço, porque são coisas importantes que a gente precisa saber. Então, assim, Aham. eu penso, às vezes a gente pensa que está atingindo uma pessoa. Eu tô aqui, eu tenho 10 seguidores, mas mesmo você tendo só 10 seguidores, às vezes o seu alcance é muito maior do que você imagina, né? Que eu nunca É ia verdade. imaginar que a minha vizinha mandasse essas informações para tantas pessoas. Eu tenho uma seguidora também que é de Cuiabá, que ela trabalha com idosos e ela me segue e ela falou que pega tudo que ela vê aqui, passa para os idosos com quem ela trabalha. Então, assim, a rede social ela veio para trazer essa inovação de alcance mesmo do conteúdo, que é muito importante, né? Aham, com certeza. E eu queria saber de você, se eu sei que você atuou em alguns lugares, né? E se você levava a sua pesquisa se você conseguir aplicar a sua pesquisa dentro dos seus espaços de trabalho, e se você pretende levar isso para outros espaços de trabalho e aplicar na prática esses seus conteúdos de pesquisa que você produz hoje. Sim, com certeza. Eu acho que a intenção mesmo é que isso seja utilizado por outros profissionais, não só pelo gerontólogo, né? Como o meu trabalho é um trabalho multiprofissional, então pensando que o gerontólogo não pode passar exercício físico para os idosos, então seria algo que seria feito com um profissional de educação física, né? Os primeiros resultados que eu consegui analisar já mostram que fazer exercício físico e treino cognitivo é melhor do que fazer só o treino cognitivo ou só o exercício físico. Então, pensando nisso, claro que se eu voltar a atuar, né, clinicamente, pensar sempre que eu posso passar um treino cognitivo personalizado ou em grupo, e sempre estar junto de um profissional de educação física para que prescreva um exercício adequado para esse meu cliente ou paciente que eu virei a atender. E é algo também que eu vou poder divulgar por meio das minhas redes sociais, por meio de artigos científicos, e que eu espero que os demais profissionais também entendam a importância disso e acabem aderindo a essa nova prática, né? Se já não fazem uso delas. E principalmente, que eu acho que é importante, esse conhecimento chegar nos idosos que a gente quer ter como cliente ou paciente, né? Porque se eles souberem o quão importante é fazer exercício físico e treinar a memória, eles vão atrás de um profissional. Então, eles vão atrás do profissional gerontólogo para que eles consigam ter o melhor atendimento e pensar aí no seu melhor envelhecimento saudável. Sim. Você falou que você desenvolve essa pesquisa, né, com profissionais da educação física, né? Uhum. E a gente que é gerontólogo sabe que existe alguns embates entre profissionais, né? Como você disse, gerontólogo não pode é, aplicar atividade física, né? Sim. Então, como você vê essa como você vê essa interação entre o gerontólogo e outros profissionais? Porque eu sei que assim, na academia, no meio acadêmico, é muito mais fácil, né? A gente tem uma visão maior, né? Mas na prática, isso é um pouco mais difícil de deixar claro para as pessoas, né? Então, como você vê essa atuação multiprofissional, né? Eu não tive muito tempo de prática clínica, então acho que eu não posso responder por esse viés. Mas pensando na área acadêmica, né, que é onde eu tenho mais experiência, também existe conflito.
Também existe dúvida sobre a atuação do profissional gerontólogo. Não adianta falar como se tudo fosse mil maravilhas, porque não é. A nossa profissão é nova, as pessoas, na maioria das vezes, não conhecem. Muitos profissionais acadêmicos, pesquisadores, eles acabam pensando: nossa, por que você está fazendo pesquisa se você poderia ser, não sei, uma psicóloga, uma enfermeira? Que você está fazendo como gerontólogo? O que é isso, né? Então, eu acho que é um desafio que qualquer profissão nova e que não é conhecida, não está estabelecida 100% no mercado de trabalho, vai ter. Então, eu acho que, como gerontólogos, a gente tem que tentar... a gente explica o que é o nosso papel como gerontólogo e também fazer o melhor com relação à nossa pesquisa, pensando na área acadêmica, para a gente poder contribuir para a ciência que é a gerontologia, porque é a nossa pesquisa que vai fazer com que os próximos profissionais possam tomar decisões na sua prática profissional. Então, a gerontologia, a profissão de gerontólogo, ela também depende da área da pesquisa para que ela consiga se desenvolver. Então, acho que independente dos conflitos que a gente vai ter com outros profissionais ou não, a gente precisa pensar em fazer um bom trabalho para que as próximas turmas da gerontologia, seja na USP, UFSCar e nas outras universidades que ainda vão oferecer o curso, elas consigam evoluir também como profissão. Aqui nos Estados Unidos, quando eu falo que eu sou gerontóloga, né, as pessoas já entendem, que já tem uma noção do que eu sei. Então, elas sabem que eu sou uma pessoa que estuda envelhecimento e com relação a essa parte, eu não vou ter problema nenhum. Então, teoricamente, eu estou bem embasada na área do envelhecimento, né? Então, é algo que eu não tenho que me preocupar em explicar. Então, isso é muito bom. Mas o sistema daqui também é um pouco mais diferente. Enquanto que no Brasil, acho que em breve, a gente já vai, daqui a uns 10 anos, a gente já não vai ter mais esse problema, pelo menos não quando falar em gerontologia. Sim. E a minha última pergunta era exatamente essa, sobre como é visto o profissional gerontólogo aí, né? Você falou, assim, da parte acadêmica, né? Que as pessoas já sabem o que você estuda, mas não sei se você teve uma visão sobre isso, se você vai saber dizer, mas como que, se existem profissionais atuando aí dentro de uma rede pública ou mesmo de um hospital privado ou algo do tipo, se tem essa visão sobre o profissional gerontólogo aí mais clara. Infelizmente, por conta da pandemia, eu não tive como explorar isso de maneira nenhuma. Eu tive contato com outros gerontólogos, mas também da área acadêmica. Então assim, eles não foram expostos à prática profissional. Então, infelizmente, eu não tenho como dizer. Mas é uma profissão que já é conhecida. Porém, a atuação, eu acredito que ela seja um pouco diferente, né? Como aqui você pode escolher para que área você vai designar a sua vida profissional, então fica um pouco mais difícil de eu responder essa pergunta, porque as pessoas que eu convivi realmente focaram a área profissional na pesquisa. Eu vi que aqui tem bastante, os serviços para atendimento de idosos são bem parecidos, né, com os que tem no Brasil. Mas eu não sei exatamente a formação dos profissionais que atuam, a questão legal. Eu acabei não entrando muito nisso por conta da pandemia, não consegui. Eu pensei até em visitar, né, para saber como é, mas não tive essa oportunidade, infelizmente. A pandemia atrapalhou bastante, né, seu doutorado aí, né? Atrapalhou. Felizmente, eu não precisei, eu não estou fazendo nenhum trabalho de bancada aqui, então eu não precisei ficar indo para o laboratório. Então, toda a pesquisa que eu precisei fazer aqui, eu consegui fazer de casa no computador.
não foi tão ruim. Mas pela questão de troca, né, cultural e de eu poder sair para poder saber como se o gerontólogo é conhecido aqui, como ele atua, e eu não tive, então, enfim, eu não tive essa oportunidade. Ah, que pena. Bom, tem mais alguma coisa que você queira falar? Eu vou abrir a caixinha aqui caso alguém queira fazer uma pergunta, tá? Tudo bem. É, Eu acho que tem 15 minutinhos, né? tem? Bom, tem mais alguma? Tem. A gente tem aí pouco menos de 20 minutos. E tem mais alguma coisa que você queira falar sobre as diferenças daqui e daí nessas áreas que a gente discutiu aqui? Ou até fora, né? Talvez você queira falar alguma coisa que não foi perguntado por mim, né? Não, eu acho que com relação à área de pesquisa você cobriu bastante. Atualmente a gente já tem alguns gerontólogos que são doutores, que estão atuando, né, em universidades, e eu acho que daqui a uns 5 anos a gente vai ter um número maior. Além de mim, tem outros gerontólogos que estão indo para fora do país para estudar. Então, eu acho que essa troca e esse conhecimento novo que a gente vai trazer vai ser muito bom para a nossa profissão. E provavelmente também vamos dar um tempo para que a gente consiga publicar e enriquecer a área acadêmica, né? Todo esse processo de terminar a pesquisa e publicar os resultados da pesquisa, ele leva um tempo, porque a gente tem que esperar que seja aceito, muitas vezes não é aceito, onde a gente quer divulgar, então demora. Mas eu acho que numa média de 5 anos a gente já vai ter um mercado diferente, a gente já vai ter, a pesquisa em gerontologia vai estar renovada, e eu acho também que daqui a algum tempo o profissional gerontólogo vai ter que passar por uma atualização, porque o perfil populacional vai mudar, né? Os idosos que a gente está atendendo nesse momento têm um perfil, e daqui há uns 10 anos eles vão ter outro perfil, e a gente vai ter que se renovar como profissional para que a gente preste um atendimento, e as pesquisas também vão ser diferentes. Então, a nossa área é uma área que vai estar sempre em modificação, em atualização, e eu acho que isso é muito, muito rico para nós, como profissionais, né? E para quem está Sim, pensando na área de pesquisa, eu incentivo com ressalvas, pensando que você tem que saber que você quer isso, porque não é uma área que é fácil, não é uma área que é simples. Você tem que se dedicar, porque você tem que se destacar. E pensando no Brasil, a gente não tem muita certeza de como vai ser o futuro, né, do pesquisador, do cientista no Brasil. Então, você tem que ter claro que você quer isso realmente. sim. A realidade do pesquisador aqui no Brasil está bem difícil, né? Com a questão das bolsas se encerrando, né? E embora todas essas pessoas que ficaram sem bolsa, elas não pararam de trabalhar, né? Elas continuaram trabalhando de graça, voluntariamente. E acho que muitas pessoas não têm noção disso, né? Que uma pesquisa com bolsa ou sem bolsa, ela não pode parar. Então, um pesquisador que não tem bolsa, ele trabalha muito e de graça, né? Exatamente. É aí que a gente vê o quão desvalorizada é a profissão de pesquisador, que na verdade nem é uma profissão, né, reconhecida no Brasil. Hum, Então, por isso que eu acho que quando você toma a decisão de entrar na área acadêmica, você tem que estar certo disso, porque e saber se você tem recursos, caso você, não sei, aconteça uma crise econômica no país, como está acontecendo agora, e você perca a sua bolsa, o que você vai fazer? Você tem um plano B para que você consiga se manter, né? Muitas vezes a gente acaba tendo que mudar de cidade. Então, mesmo que seja uma cidade, não sei, 3 horas de distância da onde você atualmente mora, com a sua família, você tem que saber que você vai ter aluguel, vai ter que comprar comida. Então, tem que pesar tudo isso
para quando a gente vai trabalhar em pesquisa. E no Brasil, para quem está no estado de São Paulo, acho que é um pouco mais fácil, porque a gente tem universidades muito boas e os temas de pesquisa, a gente consegue, dentro do estado, tem sempre alguém que estuda aquilo que você quer. Mas se você é de outra área do país, por exemplo, se você é do Nordeste, muitas vezes pode ser que o tema de pesquisa que você quer não esteja lá. E aí você ainda tem que mudar de estado. Então aí você tem que pensar nisso também. Sim, com certeza, né? Que possamos ter um reconhecimento maior para os pesquisadores, né? Que possamos também conseguir levar esse conhecimento científico que é produzido dentro das universidades para a população, né? Que foram as principais coisas que a gente discutiu aqui. Uhum. E, bom, acredito que então é isso, né? Não tenho mais nenhuma pergunta para fazer. Espero que a gente tenha conseguido deixar claro como que é a área de pesquisa em gerontologia, né, no país e até um pouco fora do país, né, porque trazendo essa diferença do exterior para dentro do nosso país, a gente consegue ver essas dificuldades, como a gente colocou aqui, de se produzir conhecimento, né, porque o pesquisador, ele produz conhecimento até para que os outros profissionais que estão na linha de frente possam aplicar esse conhecimento, né? Exatamente. Bom, Thaís, eu te agradeço, né, pelo convite, pela participação. Acho que esse bate-papo foi muito legal. É sempre bom lembrar do que a gente faz, né? E, enfim, falar um pouquinho sobre a realidade que a gente tem como pesquisador no Brasil. A gente tem ótimos pesquisadores, mas infelizmente ainda não somos reconhecidos como deveríamos. Mas é algo que, enfim, estamos lutando para que seja mudado e vai ser. Obrigada. Amém, será. Obrigada, muito obrigada mais uma vez por ter aceitado meu convite de vir aqui bater esse papo. Foi um prazer para mim estar aqui, né, conversando com você. Espero que a gente possa futuramente estarmos aqui conversando de novo e ter um panorama ainda melhor, né? E poder falar, nossa, naquela outra live a gente falou sobre isso e agora a gente já evoluiu, né? Vamos marcar para um ano para saber o quanto a gente evoluiu. Sim, com certeza, com certeza. Essa é só a primeira semana da gerontologia, né? Eu gostaria meu plano era fazer ela em março, março é o mês onde se comemora o dia do gerontólogo, mas como eu sou apressada e ansiosa, eu quis fazer agora, já em novembro. E quem sabe em março a gente consegue fazer outra e sempre trazendo mais conhecimento, mais conteúdo aqui sobre a profissão, sobre o envelhecimento, né? Com certeza. Então é isso. Eu vou deixar a live gravada, salva aqui. E muito obrigado pela presença de todo mundo que veio aqui. Beijo, quem deu oi, quem deu beijo, eu não consegui responder. Eu e a Mari não conseguimos responder, mas nós estamos muito felizes por vocês terem comparecido e participado desse bate-papo com a gente, tá? Então é isso, gente. Beijo, tchau, tchau. Uma boa noite para todo mundo. E amanhã voltamos com mais uma live com outra convidada, tá? Tchau, tchau. Tchau. E aí, gostou dessa live? Essa live aconteceu na Semana da Gerontologia, que aconteceu no meu Instagram, no ano passado, em novembro do ano passado, e essa foi a primeira live de 4 lives. Se você gostou dessa live, deixa aqui o seu like, deixa aqui o seu comentário. Se você quer assistir a reprise da segunda live que aconteceu no ano passado, ativa o sininho que semana que vem eu vou colocar aqui a segunda live. Infelizmente, uma das lives eu perdi, ela não ficou salva, então só vão ter aqui
3 lives de reprise, mas são conteúdos muito importantes, muito interessantes, não só para quem trabalha na área da gerontologia, mas para todos que querem saber mais sobre o envelhecimento. Então ativa o sininho, segue o canal, se inscreve aqui no canal para você receber a segunda reprise de lives, tá bom? Aguardo você na semana que vem. Beijo.